Amigos queridos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, relembrando os seus momentos na Galileia, na anunciação das boas novas do Reino de Deus, quando nós, a humanidade, nos encontrávamos perdidos na escravização dos pensamentos. Hoje, Senhor, o seu convite se renova para que nos libertemos das amarras que nos prendem à retaguarda do caminho e possamos traçar roteiros iluminativos para que nossos passos, Senhor, doravante, se façam em ressonância com o seu evangelho de amor. Jamais estamos sós. Tutelados do seu amor na terra, ombreiam conosco a humanidade de agora, para nos sentirmos encorajados e fortalecidos e seguirmos, Senhor, felizes e confiantes de que seremos capazes de vencer a nós mesmos. É com esta vibração de esperança em nossos corações e fortalecidos nos nossos ideais de servir em seu nome, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja. Estamos a caminho da nossa jornada evolutiva. Com quem estamos a caminho? Que norte tem o nosso caminho? Lembrando que os primeiros 1000 passos dessa jornada faremos com aqueles que já amamos e com aqueles que ainda não aprendemos a amar. Esses passos revelam para nós que hoje é possível estarmos juntos, que hoje é possível ombrearmos uns aos outros e que hoje é possível transformar um passado num presente feliz. Para isto, precisamos abrir a nossa percepção espiritual. E que muitas vezes o que nos impede de abrirmos a nossa percepção espiritual é nós não nos percebermos. E o Evangelho nos diz no capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos, no item 10, uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si os seus defeitos. Vamos compreender aqui esse momento em que Jesus nos convida a tirarmos a trave do nosso olho, a tirarmos o anteparo da nossa cegueira espiritual, porque não se constrói nesta caminhada evolutiva o perdão tendo a cegueira espiritual de não nos percebermos. E quando nós nada percebemos de nós mesmos, e o convite é: se alguém visse fazer o que eu faço, o que pensaria de mim? Se eu pudesse me ver no espelho, o que eu mesma pensaria de mim? Enquanto nós não vermos o mal que está em nós, nós não estabeleceremos um contato com a realidade. E seremos aqueles espíritos que todo o tempo projeta o mal que há em si no outro, e com isso ele fica vulnerável, suscetível
às ofensas, a qualquer contrariedade que seja, aquilo ressente sobremaneira ou magoa. Então, isso nós vamos chamar de vulnerabilidade do espírito, que não construiu anteparos morais, que não saneou os males que o atormentam suficientemente e se encontra nesse ponto vulnerável ao outro. Isso significa dizer que nós, quando não nos percebemos, nós estamos sempre nos vitimizamos, que é uma característica do espírito que não se percebe. Então, ele se vitimiza, ele se fragiliza, ele se magoa com facilidade, cheio de melindres, de suscetibilidades. Esse estado do pensamento equivocado que o espírito traz encrudece o espírito para exercício do perdão e da indulgência nos relacionamentos a que ele foi convidado a vivenciar. Então, essa insensatez, segundo o Evangelho, nos leva com efeito a nós nos julgarmos com bastante presunção para acreditarmos a importância que damos à nossa personalidade e na supremacia das suas qualidades que não são expressivas. Então, nós ficamos num estado de ilusão sobre nós mesmos, dando bastante supremacia, bastante importância à nossa personalidade, vitimizados, vulneráveis e suscetíveis, desenvolvemos pensamentos fixos, característicos de que, como você pôde fazer isso comigo? Né? Então, pensamentos de que você me fez sofrer. E toda pessoa magoada, ela tem um pensamento característico sempre ligado a feridas. É bem interessante porque é assim, esta ferida ainda dói em mim. O que você me fez está sangrando. Você me machucou. Todas as palavras que nós estamos nessa reflexão sobre a palavra, que revelam feridas, sangramento, cutucou a minha ferida, é da vitimização, daquele espírito que está eternamente magoado. Muitas vezes, a causa da mágoa, do ressentimento, já não existe, mas a pessoa faz questão de cultivar como um trunfo para fazer o outro sofrer. Eu já não sinto mais o que aconteceu há 20 anos, ou às vezes há 2 séculos atrás. Eu já não sinto mais, aquela causa já não existe, mas eu não abro mão de me vingar pelo mal que você me fez. Você já se redimiu, você já evoluiu, você já sabe amar, mas eu tomo para mim essa dor eterna. Não abro mão, porque todas as vezes que você vier até mim, eu vou te relembrar de um passado que na grande realidade já nem existe. Então, olha como é complexa essa questão da indulgência e do perdão, quando nós nada sabemos de nós mesmos. E como ontem fora falado, se nós não fazemos questão de ferir a nós mesmos, que dirá ao outro? Quanto seremos capazes de ferir o outro se nem a nós nos respeitamos nos ferimentos morais que fazemos quando transgredimos a lei do amor, né? O homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, né? Como pode esse espírito, que precisa, segundo o que nós falamos ontem, perdoar como? Com absoluto esquecimento de si mesmo. Esse é o primeiro passo do exercício do perdão. Você tirar de você essa relevância que nós achamos que temos, essa importância que temos para compreender o outro profundamente nas suas questões. O esquecimento de si mesmo, para que haja esse esquecimento, a justiça divina, através das leis, que nos faz reencontros importantes, nos leva sempre a situações onde nós temos que cuidar,
onde nós somos solicitados a estar. Muitas vezes, aquele antigo desafeto chega no nosso lar. Se ele chegasse na altivez do seu passado, nós não suportaríamos. Mas às vezes chega num filho doente, num parente que você precisa cuidar até o fim dos tempos, alguém que desveladamente você precisa se envolver, e quando você percebe, metade ou toda a existência já passou e você ficou no desvelo, no cuidar, do estar com o outro, e com isso recupera uma afetividade que estava temporariamente comprometida. Porque os nossos desafetos de hoje seguramente foram afetos de ontem. Foram espíritos que privaram da nossa intimidade, com quem nós tivemos um comportamento muito próximo e que pelos nossos desatinos nós lesamos esse afeto, nós comprometemos esse relacionamento. E ele retorna conosco, ou nós retornamos para esse ambiente, ou para cuidarmos, ou para sermos cuidados, porque também ser cuidado suaviza muito o nosso orgulho. Sentir-se dependente de que alguém precisa nos cuidar, nos conduzir, nos amparar, não é? Isso desenvolve esse estado receptivo do cuidado do outro, para que eu assimile o quanto o outro faz bem para mim. Então, um relacionamento doente do passado é um relacionamento que hoje precisa ser reconstruído em novas bases. E Jesus diz a Pedro que perdoasse quantas vezes forem necessárias, não sem antes ensinar aos seus irmãos o esquecimento de si mesmo. E quando em que situações da nossa rotina nós estamos esquecendo de nós mesmos, ou seja, não dando prioridade àquilo que eu acho que é um bem para mim, né? Que eu acho que é bom, que é prazeroso, que é confortável, e troco isso pelo dever retamente cumprido, né? Pela responsabilidade moral, pela dedicação abnegada ao próximo. Quando eu consigo transitar trocando isto, eu já estou construindo um saneamento nas minhas mágoas. E então, o espírito se torna invulnerável. Jesus disse: ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Olha que interessante, a brandura do coração, a humildade, a mansuetude que nos pacifica, é que saneia, cura aquela chaga oculta que eu trazia comigo, e que tudo que tocasse naquela chaga oculta me fazia vulnerável. E eu desenvolvia cada dia mais pensamentos doentes, de vingança, de revide. Então, perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até do vosso amor. Nós sabemos que Jesus, né, nos recomenda a caridade como a supremacia da manifestação do amor, né? E essa caridade começa sempre em doar de nós mesmos, para que um dia aprendamos a servir e então sermos caridosos. Que nós possamos pensar nesse tempo que nós estamos conversando sobre a indulgência e o perdão nos relacionamentos, que nós possamos trazer para nós quem são esses espíritos que nos escolhemos caminhar 1000 passos, para que, tendo caminhado 1000 passos, eu possa dizer: quero agora caminhar com você mais 2000. Sempre nós estamos procurando fundamentar as nossas falas
nas orientações seguras do Evangelho, seja trazido através daqueles espíritos que compuseram com espírito de verdade a obra kardeciana, ou seja, a partir de outros espíritos que, em função da sua maturidade espiritual, aprenderam a interpretar melhor os ensinamentos de Jesus a partir das suas próprias vivências no bem, né? Então, nós selecionamos aqui um texto de Emmanuel, bem conhecido de todos nós, do Fonte Viva, chamado Um Pouco de Fermento. E nesse texto, Emmanuel vai dizer assim: achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Então, baseada nessa frase, vamos entender uma questão bastante importante para nós. A imunidade, o sistema imunológico do corpo físico, ela é desenvolvida quando nós entramos em contato com organismos patogênicos. Na grande maioria das vezes é assim que funciona. É necessário que nós realmente tenhamos contatos com vírus, bactérias, micro-organismos e outras substâncias da natureza para que a gente desenvolva no corpo anticorpos próprios para isso. Não é assim? É assim que a gente aprende, basicamente. É lógico que tem muito, muito, muito mais que isso. Está bem simplificado. E chega um momento da nossa vida como espírito que nós vamos precisar nos imunizar espiritualmente, que é o que o Evangelho está trazendo. E como que nós desenvolvemos esse sistema imunológico espiritual? A ponto de não ficarmos suscetíveis a qualquer coisa. Porque em termos de corpo físico, nós não somos suscetíveis a qualquer coisa. Porque nós já entramos em contato com uma quantidade muito grande de organismos e fomos nos imunizando ao longo do tempo, mesmo sem perceber. Fomos criando resistência. E isso também vale para o espírito. E como que o espírito faz esse processo? Inquestionavelmente, começa pela indulgência. É a indulgência um dos principais valores que nos imuniza contra as enfermidades da alma, se assim podemos chamar. E vamos colocar isso entre aspas. Agora, como que nós desenvolvemos de verdade, como que é esse processo de desenvolver a indulgência? Para que isso se processe, nós vamos precisar desenvolver a habilidade espiritual de servir. Mas como é mesmo esse servir? O servir que desenvolve a indulgência é o total esquecimento de mim mesmo. Porque em determinados momentos da nossa vida, a gente pode, entre aspas, servir alguém, porque atrás daquele servir tem um interesse pessoal. Então eu penso que eu estou servindo dentro desse contexto divino de esquecimento, mas na verdade não é. Eu estou fazendo isto para você porque pontinhos, pontinhos, pontinhos. Ou porque eu tenho culpa,
ou porque eu não quero isso, ou porque é melhor que eu faça isso para não ter aquilo, né? É melhor eu te servir nesse momento para você não ficar bravo ou não ficar brava. Então, como eu não quero azedume ao meu redor, é melhor eu te servir. Mas a ideia é eu te servindo, e esse servir, entre aspas, nada me incomoda. E você não me atinge com o seu mau humor, com a sua dificuldade, etc, etc. Então, eu vou agir dessa maneira, eu vou te servir com a finalidade de poupar situações desagradáveis para mim. Então, atrás daqueles, entre aspas, servir, tem um interesse, mesmo que seja aparentemente um interesse bom. Mas tem um interesse. Diferente do ato de servir que o Evangelho nos convida, que é, de verdade, o total esquecimento de nós mesmos. Então, a habilidade de esquecer 100% todo o tempo todo de mim mesmo para servir, vai estabelecer na minha intimidade a indulgência. Sendo indulgente, eu não vou estar vulnerável às questões difíceis que vêm do outro, que é do outro, mas estando imunizada, aquilo não me pega. Então, isso que a Célia está trazendo hoje, dos melindres, das vinganças, desse pensamento repetitivo e estagnado no nosso campo mental há séculos e séculos e séculos, esse pensamento, ele é estruturado no ato de ser servido. Como você não me serviu como eu gostaria, como você não cumpriu com o que você falou, e aí vem toda uma sequência de pensamentos e de estrutura mental que revela claramente que tudo isso que está aí hoje como entulho na nossa personalidade é fruto de um pensamento construído na ideia de ser servido. Então, no que isso que nós estamos falando pode verdadeiramente ser útil na nossa vida? Na nossa vida 2, na nossa vida 3, na nossa vida com aqueles que o Pai nos confiou para que pudéssemos nos melhorar. Como que nós vamos colocar isso em prática? Todas as vezes que nós iniciarmos uma conversa e a conversa desandar, que é muito frequente, a gente tem isso quase todo dia na nossa vida, nós vamos perguntar para nós mesmos: por que a conversa desandou? Não em relação ao outro. Não vamos perguntar o que o outro falou. Porque se a gente cair nessa cilada, aí pronto, não há possibilidade da gente descobrir. Nós vamos perguntar assim: olha, ontem à noite a conversa desandou. Ontem de manhã, a semana passada, outro dia, a conversa desandou entre eu e você. Da minha parte, desandou por quê? Da minha parte. Aí se eu fizer esse exercício de perceber aonde desandou e por que desandou, eu vou encontrar. Eu logo vou encontrar a agudeza da minha personalidade. E ao encontrar a agudeza da minha personalidade, eu tenho toda a chance de refazer aquele caminho na minha intimidade, fazer uma compreensão profunda e me propor da próxima vez, e essa próxima vez provavelmente vai ser amanhã mesmo, ou hoje mesmo,
né? Da próxima vez, fazer diferente. Chamar aquela pessoa e falar para aquela pessoa, olha, sabe o que eu descobri naquela conversa de ontem? Eu descobri que eu quis que você soubesse o meu posicionamento sobre tal coisa. Não era bem que você adotasse aquele posicionamento que eu estava querendo, mas eu queria que você soubesse que o meu posicionamento é esse. Mas para quê? Para quê mesmo? Não foi isso que Jesus nos ensinou. O que você veio buscar não foi meu posicionamento. Deixa eu te entregar o que você veio buscar. Deixa eu te servir sem nenhum interesse. Deu para compreender? Então, esse exercício que nós vamos começar a fazer uns com os outros, de ver, não deu certo pela agudeza daquilo que ainda falta em mão cheia transformar em mim. Eu preciso correr para fazer essa transformação. Por quê? Se eu não fizer isso comigo, eu vou permanecer sem essa imunidade, eu vou permanecer todo o tempo todo, vulnerável a qualquer estímulo que vem de fora. Esse entendimento, ele precisa ser construído na nossa intimidade. Fiquei vulnerável, gritei, xinguei, desequilibrei, falei o que não devia, a conversa desandou. Espera aí. Vamos acolher a sugestão de Santo Agostinho. Vamos refletir profundamente o que é que manifestou naquela hora, que ainda é o fermento velho, que eu faço questão de trazer para os meus relacionamentos, que leveda a massa toda, que cresce. Mas esse crescimento desse fermento antigo, ele não é real. Cresce, a dificuldade aparece, a coisa desanda e pronto, depois passa. Passa entre aspas. Passa o quê? Passa a feliz oportunidade que eu tive de me renovar e que não aproveitei. Quando a gente fala assim, passou. A gente quando diz assim, aquilo que a gente conversou e não deu certo, passou. Passou mesmo. Passou o quê? Não o que não deu certo. Isso não passou porque está na memória. O que passou, o que foi embora, foi a oportunidade extraordinária que tivemos e não aproveitamos. Isso passou. Esse nível de lucidez que nós precisamos ter nos relacionamentos vai fazer profunda diferença em nossas vidas. Então vamos fazer a nossa prece, confiantes de que nós vamos precisar não buscar o patógeno, porque a gente não busca o patógeno para se imunizar, mas o patógeno chega até nós. Ele chega, porque é da lei. Chega como uma bênção. E aí a gente aproveita. Não nos livrando dele, mas ficando resistente àquela virulência. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas,
Mil vezes obrigado por esta manhã luminosa em nossas vidas, que nos encontramos cercados de amigos espirituais, encarnados e desencarnados, que nos sustentam a existência, que nos estimulam a progredir. Mil vezes obrigado, Senhor, pelo seu evangelho de amor, por nesse momento estarmos compreendendo quão importante, Jesus, é exercitarmos a indulgência, mecanismo divino, Senhor, de nos imunizar. Alegramo-nos por podermos nesse momento irmos compreendendo estas lições de vida eterna e com isso, Senhor, nos tornarmos espíritos mais lúcidos, mais amorosos, mais dispostos ao bem e à verdade. Requisita-nos, Jesus, para o aprendizado do servir, aonde quer que estejamos. Faça-nos instrumentos da sua bondade e do seu amor ante todos aqueles que de nós se aproximarem. Obrigado, Jesus, pela sua presença em nossas vidas. E que o Senhor nos abençoe, envolvendo toda a humanidade com o seu amor, socorrendo aqueles que sofrem, amparando aqueles que nesse momento desencarnam, retornando ao mundo espiritual, envolvendo-os com vibrações suaves, para que possam reconhecer a grandeza e a bondade de Deus em nossas vidas. Confiantes no seu amor, encerramos nesta manhã de domingo o Evangelho, rogando ao seu coração amoroso que esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja.